Olá, meninos e meninas, moças e rapazes, garotos e garotas. Sejam todos bem-vindos ao Explicador Virtual, professor Jorge Alcântara, tá legal? Língua portuguesa, eu sei, você gosta, você ama. Então vamos lá. Bem, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Vamos ver isso, tá legal? Olha, não é difícil, é tranquilo, fique calmo, fique calmo. Vamos lá, let's go! Bem, primeiro, o que seria, professor, na verdade, um verbo de ligação? Calma. Verbo de ligação, o que acontece? Ele serve para ligar o sujeito a uma característica ou um estado. É o estado do sujeito, característica do sujeito. Pronto. Fechou. Tranquilo? Prossigamos. Everybody, exemplo. Tá? Jonas parece exausto. Jonas parece exausto. Sintaticamente, nós primeiro temos que achar o verbo parece. Então, nós estamos fazendo uma análise sintática. Primeira coisa que devemos encontrar é o verbo. Aí, professor, quem é que parece exausto? Pronto. Achei o camarada aqui que parece exausto. O nosso amigo Jonas, que vai ser o nosso sujeito. Pronto. Jonas parece exausto. Exausto é o estado, é uma qualidade atribuída a quem? A Jonas. Legal? Legal. Bem, então aqui nós temos a qualidade, a característica atribuída aqui ao sujeito. Né? E entre eles eu tenho o nosso famoso verbo de ligação. Verbo de ligação. Por quê? Liga a característica ou o estado ao sujeito. Pronto. Tranquilo. Everybody, legal? Prossigamos. Vamos aqui. Vamos lá. Quais são os principais verbos de ligação? Vejamos. São verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, andar, tornar-se, virar. Everybody, preste atenção, por favor. Eu estou parado. Você vai olhar para mim e falar assim, caramba, professor, você parece cansado. Eu estou parado. Quando você diz, professor, você parece cansado. Ou quando você diz assim, professor, você permanece cansado. Veja que esses verbos, eles não andam, eles não circulam, eles não se movimentam. Né? São apenas verbos que ligam uma característica ao sujeito. Acabou. Agora, se você disser assim, professor, eu vi um aluno correndo, eu vi o meu amigo correndo. Veja que correndo já é um verbo de movimento. Quer ver? Andar. Andei. É um verbo de movimento, indicação. Não é um verbo de ligação. Agora eu repeti. É um verbo andar aqui, ó. Deixe-me destacar, ó. É um verbo andar aqui. Certo? Quando eu digo, está dizendo aqui que é um verbo de ligação, claro, tem que se atentar para a seguinte acepção. Tá? Vamos lá. Na verdade, acepções, desculpa. Ó. Jorge andou até o banco. Ó. Jorge andou até o banco. É um verbo de movimento. Então, nesse caso, é ação. Deixou de ser um verbo de ligação. Agora eu vou usar o mesmo verbo. Jorge anda preocupado. Jorge anda preocupado. Não quer dizer que ele está andando preocupado. É o estado dele. Permanece, continua preocupado. Isso aí sim é um verbo de ligação. Detalhe. Não serão todos os verbos. Dois verbos vocês têm que tomar muito cuidado. São estes. Andar e o outro é virar. Tá legal? Ó. Eu virei. Ação. Agora, rapaz, eu virei coordenador. Olha que coisa linda, eu virei coordenador. Esse virar aí tem um sentido de tornar-se. Aqui, ó. Tá? Então veja que o verbo de ligação exclui isso aí, a característica estado. Tá? É diferente do verbo de ação, que indica movimento. Prossigamos. Everybody, everybody, everybody. Os verbos de ligação podem expressar um estado do sujeito.
né, o verbo de ligação podem expressar um estado sujeito. Várias circunstâncias. Vejamos. Dorival é maluco. Dorival é maluco. Não adianta, ele é maluco. Estado permanente. Não, aquele maluco, não, ele é maluco. Aquele rapaz, ele é maluco. Agora, Dorival está maluco. Caramba, ele não nasceu maluco, ele está maluco. Pode ser que ele fique o resto da vida, ou um estado passageiro. Em outras palavras, transitório. Quando eu digo, olha para o tio, Dorival permanece maluco. Continuidade do estado, ele permanece maluco. E Dorival melhorou? Não, ele permanece maluco. Dorival continua maluco. Mesma coisa do exemplo assim. Dorival ficou maluco. Ih, ficou coitado. Mudança de estado. Ele estava bom e, rapaz, ele ficou maluco. De repente, ele ficou maluco. E o outro aqui, Dorival parece maluco. Estado aparente. Dorival parece, não quer dizer que ele ou está, ou permanece, ou continua. Ele parece maluco. Então veja aqui, é um estado aparente. Legal, meu baile? Tranquilo? Poxa vida, professor, isso aí é muito fácil. Claro que é. Aí, coisa linda. Então, prossigamos. Agora, vimos os verbos de ligação, veremos agora o predicativo do sujeito. Vamos ver quem é que depende do outro. Tá legal, Eduardo? Vamos lá. O predicativo do sujeito, na verdade, é a característica, o estado dele mesmo. É do próprio sujeito. Pronto. Exemplo. Simval está triste. Quem está triste? Simval. É o nosso sujeito. Está, parecer, continuar, ficar. Tá? São verbos de ligação. Triste é a qualidade, é a característica atribuída a quem? Ao sujeito. Pronto. Ó, compare. A expressão triste assume a função de predicativo do sujeito porque é a característica. Nesse caso aqui, Everybody, eu tenho um predicado nominal onde o núcleo, tá, é justamente o nome. Tá? Triste é o núcleo do predicado. Pronto. Pronto. Verbo de ligação, predicativo do sujeito, predicado nominal. Pronto. Tudo isso aqui é o predicado. Certo? Qual seria o predicativo, ou seja, a qualidade atribuída ao sujeito? Triste. Então, esse triste aqui será o núcleo mais importante, a parte mais importante do nosso predicado. Por isso que eu tenho predicado nominal. Muito fácil, né, everybody? Vamos lá. Prossigamos. Compare aqui, né, a nossa tirinha fantástica de Mafaldinha. Deixa aqui, pronto, achou. Olha aqui. Presta atenção, olha pro tio. Besta! Titica! Aí vem a Mafaldinha. Pô, de novo? Vocês só sabem brigar? Será que vocês não têm mais nada interessante para fazer? Claro que não. Que graça seria o James Bond se ele não vivesse brigando. Aí a garotinha. E o Manolito vai dizer assim, ó. E o que seria de Cassius Clay, nossa, se ele não tivesse brigado? Aí vem de novo, ó, os insultos, ó. Burro! Cretina! Aí Mafalda, brilhantemente, como sempre, assim caminha a humanidade. Vamos lá, qual é o objetivo dessa tirinha? O que nós estamos estudando? Verbo de ligação e predicativo do sujeito. Vejam vocês que o predicativo é a qualidade, é a característica. Então, veja bem, eu tenho besta, eu tenho titica, certo? Eu tenho burro, então eu também tenho cretina. Veja que eu tenho 4 características, eu tenho 4 predicativos do sujeito. Qual é a sua função? Você ligar isso aqui ao sujeito com o verbo de ligação. Vamos supor, Manolito, a menina vai falar, você é besta. Manolito vai dizer, você é titica. Ou você permanece besta. Ou você permanece titica. Esse é o papel, na verdade, do verbo de ligação. Aqui nós temos 4 características que seriam o nosso predicativo do sujeito. Cabe a você formar a frase.
né, colocar uma frase completa. Você é titica, você é besta. Você continua burro. E você parece cretina. Ou você é cretino. Pronto. Acabou. Entendeu? Agora, compare. Veja que eu usei besta, eu usei titica, eu tenho burro, eu tenho cretino. Estas características não necessariamente precisam do verbo de ligação. Vamos entender com calma? O verbo de ligação ele existe, mas ele depende do predicativo do sujeito. Já o predicativo do sujeito não depende do verbo de ligação. Entenderam? Ah, mas por que está dizendo isso, professor? Calma. Porque vocês encontrarão predicativo do sujeito sem encontrar, né, sem a necessidade do verbo de ligação. Legal? Então prossigamos. Everybody, 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 everybody. Foi? Vamos lá. Exercício, tá legal? Identifique o predicativo nas orações abaixo. O menino estava ansioso. O menino estava ansioso. Sem dúvidas, ansioso é o nosso predicativo do sujeito e aqui é o nosso verbo de ligação. Os alunos são inteligentes. Os alunos são inteligente é o nosso predicativo do sujeito. Está ligando aqui os alunos e o verbo ser, né? Verbo de ligação. C. O livro é importante. O que é importante? O livro. O livro é importante. Veja que importante é a característica aqui atribuída ao sujeito. O explicador virtual tornou-se ótimo. O que se tornou ótimo? O explicador virtual, nosso sujeito, ótimo aqui é a qualidade, a característica atribuída ao nosso sujeito. E vejam que eu tenho aqui o verbo de ligação. Tá? Agora, compare, ó. Fizemos as letras A, B, C e D. Encontramos aqui o nosso predicativo do sujeito. Agora, nas letras A, B, C e D, todos os verbos são de ligação. Todos eles, ó. Estava, ser, é o verbo estar, ser e tornar-se. Compare a letra E. O trem chegou atrasado. Quem é que chegou atrasado? O trem. Chegou não é verbo de ligação. Chegou, ele chegou. É um verbo de indicação. A essência desse verbo é ação. Em hipótese alguma ele vai ter uma essência, outra característica de verbo de ligação. Não. Ele é um verbo de indicação. Chegou, chegou. Porém, eu tenho aqui o predicativo. Ó. Quem é que chegou atrasado? Quem é que estava atrasado? Quem é que ficou atrasado? O trem. Então, nesse caso, atrasado aqui vai ser o nosso predicativo. Viu? Como é que o predicativo pode aparecer ser um verbo de ligação? Caraca, professor, mas ele chegar não pode ser verbo. Não. O predicativo ele existe, ele é independente. O verbo de ligação não, ele depende do predicativo. Ponto e basta. Let's go! F. Estavam inchados os olhos da criança. Os olhos da criança estavam inchados. Estado. Inchados, aqui, no caso, característica aos olhos. Então, nesse caso, é o nosso predicativo. Pronto. Fácil. G. A menina parecia abatida. Parecia doente, anêmica. A menina parecia abatida, meio estranha. Então, abatida seria o nosso predicativo do sujeito, né? Já que atribui característica aqui o estado da menina. Pô, muito tranquilo, professor, eu sei que é. Vejamos, prossigamos. 2. Identifique nas orações a seguir o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Caraca, muito fácil mesmo, né, professor? O sol é uma estrela. O que é uma estrela? O sol é uma estrela, é verbo de ligação. Uma estrela, predicativo atribuído ao sujeito. B. Este animal parece perigoso. Este animal parece, não quer dizer que ele, né, seja perigoso, mas ele parece perigoso. Característica atribuída ao animal. Qual seria o verbo de ligação? Boa! Parece. Show! Qual seria
seria o predicado do sujeito? Perigoso. A característica é o estado. Legal? Prossigamos, everybody. 3. Complete as orações abaixo com verbo ligação. Isso aí é pessoal. Uma resposta pessoal, você vai usar a sua imaginação. O professor está cansado, chateado, parece chateado. Rapaz, o professor se tornou chateado com isso. Aí é com você. Então vamos lá. O professor está chateado. Legal? Ana continua linda. Anos e anos e Ana continua linda. João permanece calado, nada fala, permanece, ele continua, o estado dele. E aí, João mudou? Não. João falou alguma coisa? Não, ele permanece calado. Legal? D. A coordenadora ficou feliz. Legal. Tirei 10. Não fiz bagunça na escola, a coordenadora ficou feliz. Eles se tornaram felizes com o explicador virtual. Estava triste, meio chateado, mas eu continuei feliz porque hoje eu encontrei aqui o explicador virtual. Legal, everybody? Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês. Até a próxima.